Você não foi ensinado a comandar o dinheiro. Você foi treinado a perseguir. A diferença entre essas duas posturas não é pequena, não é sutil, não é irrelevante. É a diferença entre reinar e rastejar, entre governar e mendigar, entre falar com o Senhor ou implorar como um servo. E eu te digo agora, com a autoridade da lei espiritual que nunca falha, você jamais será próspero enquanto correr atrás do dinheiro. A prosperidade verdadeira não nasce do esforço frenético, não brota da correria sem fim, não surge da ansiedade disfarçada de trabalho. Ela nasce do comando, do decreto, da palavra falada, com certeza inabalável por quem sabe que ocupa o trono. O mundo ensinou você errado. Disseram que quanto mais você se esforçar, mais terá. Que riqueza é recompensa para quem labuta até o colapso. Que o dinheiro respeita o cansaço, admira o sacrifício, se curva durante da exaustão, mas a verdade espiritual é outra. A verdade que fala, que os estudos falam, é essa. O dinheiro não responde ao desespero. Ele responde à autoridade. Não obedece quem implora, mas quem comanda. Ele não flui para quem se arrasta, mas para quem se ergue no conhecimento da lei divina e fala como um governante legítimo da própria realidade. Você tem corrido, tem se esforçado, tem tentado agradar, convencer, provar o seu valor ao mercado de trabalho, aos clientes, aos patrões, aos números frios de uma conta bancária que parece que nunca reconhece o seu sacrifício. E o que você recebeu em troca? Migalhas, promessas quebradas, portas fechadas, a sensação amarga de que não importa o quanto você se doe, o suficiente nunca chega, porque o erro não está na sua capacidade, o erro está na sua identidade. Você tem falado como quem pede permissão para existir financeiramente. E o dinheiro, que é servo obediente da lei, só conhece uma linguagem, a do seu comando. O dinheiro não é mau, não é escasso, não é difícil. Ele é neutro, submisso, aguardando instruções daquele que sabe falar pela lei divina. Mas, enquanto você hesita, enquanto a sua voz treme, enquanto as suas palavras vacilam entre talvez, se Deus quiser, Deus provera, quem sabe um dia o dinheiro permanece inerte. Não porque ele seja negado, mas porque você não assumiu a posição de comando. Você tratou o dinheiro como senhor quando ele foi criado para ser servo. Você se curvou diante dele quando você deveria falar diante dele. E isso é a raiz de toda a escassez que você tem experimentado. E hoje isso vai mudar, porque você vai receber o conhecimento oculto que você não conhece. Você vai aprender com clareza cristalina que existe uma frase, uma declaração espiritual, um comando que reposiciona você no trono e coloca o dinheiro
em seu lugar de servo. Essa frase não é magia, não é truque, não é pensamento positivo vazio. É tecnologia espiritual. É a ativação da lei que governa toda a provisão. E quando você pronuncia com o tom correto, na frequência correta, com a identidade correta, o dinheiro não tem escolha se não obedecer você. A frase é essa: e você aguardará como chave sagrada. O dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. Esta não é sugestão, é decreto. Essa não é esperança, é certeza. E nos próximos dias você aprenderá não apenas a dizê-las, mas a encarná-las, a viver dela, a testemunhar sinais claros de que a lei começou a operar em seu favor. Porque quando a palavra muda, a realidade se curva. E quando você assume o seu lugar como governador espiritual, o dinheiro assume o seu lugar como instrumento obediente seu. Antes de seguir, eu preciso saber quem está comigo. Escreva aí nos comentários presente. Estou aqui. Ative o sininho, porque esse não é um espaço de consumo, é um espaço de alinhamento. E agora vamos ao ponto onde a lei começa a agir. Toda a criação visível começou com uma palavra invisível. Não foi o esforço que trouxe a luz ao vazio, foi o comando: haja luz, e a luz apareceu. Não como resultado de trabalho árduo, não como recompensa por mérito acumulado, mas como resposta imediata à voz que falou com autoridade criativa. Esta é a arquitetura espiritual de toda a manifestação. A palavra precede a forma. O decreto estabelece a substância e o dinheiro, como toda matéria, obedece ao mesmo princípio. Ele se move em direção àquele que fala pela lei, não àquele que implora por favor. O dinheiro é servo. Essa é a verdade que o mundo inverteu. Você foi criado, ensinado a servi-lo, a adorá-lo, a temer sua ausência, a sacrificar a sua paz em nome de conquistá-lo. Mas a lei espiritual declara o oposto. O dinheiro foi designado para servir você. Ele não tem vontade própria. Ele não tem preferências. Ele não escolhe a quem obedecer baseado em currículo, aparência ou esforço. Ele responde unicamente à frequência de comando. E essa frequência não está nas suas mãos, ela está na sua boca. Não está no que você faz, está no que você fala. Imagine um servo fiel em uma mansão antiga. Ele reconhece as ordens do Senhor, obedece à voz que governa. Ele executa com precisão o que lhe é instruído. Mas se o Senhor hesita, se sua voz treme, se ele pede desculpas por dar ordens, se ele sussurra ao invés de comandar, o servo fica confuso. Não por rebeldia, ele fica confuso por ausência de direção clara. O servo guarda o tom do Senhor e o dinheiro aguarda o tom da sua voz. Quando você fala com um mendigo,
o dinheiro recua. Quando você fala como vítima, o dinheiro desvia. Mas quando você fala como governador legítimo da lei divina, o dinheiro se aproxima, se organiza, se multiplica cada vez mais sob suas instruções. A lei espiritual que governa o dinheiro é simples, e a palavra cria o depósito invisível. Toda vez que você fala com certeza espiritual, você não está apenas expressando um desejo, está emitindo uma ordem ao universo. Você está ativando forças que não vê, movendo substâncias que ainda não tomaram sua forma, alinhando circunstâncias que pareciam aleatórias. E a palavra falada com autoridade divina funciona como um imã espiritual. Corresponde a você. Ela convoca o suprimento necessário. Ela estabelece o ritmo do fluxo. E quando você entende isso, quando você finalmente compreende que a sua voz é o centro do governo invisível, você para de correr e começa a comandar. Eles nos ensinou com clareza absoluta que o dinheiro é um servo da lei e a lei é ativada. A lei é ativada pela palavra falada. Ela não disse que o dinheiro vem para quem trabalha mais. Ela disse que o dinheiro obedece quem fala pela lei. Trabalho sem decreto é esforço desperdiçado. A ação sem alinhamento vocal é movimento sem direção. Você pode correr o dia inteiro, mas se sua boca contradiz a sua caminhada, se suas palavras encoam a escassez enquanto suas mãos buscam abundância, você permanece dividido. E uma casa dividida não prospera. Um ser dividido não governa. Uma voz hesitante não comanda. Deixe eu ser clara sobre o mecanismo. Quando você diz não tenho dinheiro, você não está descrevendo uma realidade neutra. Você está criando uma instrução para o seu servo. O dinheiro, ao ouvir essas palavras, ele entende: meu Senhor decretou ausência e ele obedece. Porque ele é servo, ele não discute, ele não corrige, ele não ignora, ele simplesmente cumpre o comando vocal que recebe. Mas quando você muda a fala, quando você declara, o dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina, você reverte a ordem, você cancela o decreto de escassez, você estabelece um novo padrão vibracional e o servo, fiel e obediente, começa a reorganizar com sua chegada. A maioria nunca aprende isso. A maioria passa a vida toda pedindo, esperando, desejando, mas nunca comandando. Eles tratam Deus como se fosse um gerente de banco, avaliando um pedido de crédito. Eles negociam com o universo como se precisassem provar que merecem provisão. Mas a lei não exige o mérito. A lei exige alinhamento. Ela não pergunta se você é digno. Ela pergunta se você fala como quem governa. E quando você fala, quando a sua palavra sai carregada de certeza, de ritmo, de convicção espiritual, a lei não hesita. Ela cumpre, ela entrega, ela manifesta o que foi decretada. Você precisa entender
que o dinheiro não tem poder sobre você. Ele nunca teve. O poder sempre foi seu. O que aconteceu é que você abdicou desse poder ao silenciar sua voz. Você deixou que o mundo falasse sobre suas finanças, que as circunstâncias ditassem a sua identidade, que as contas definissem a sua paz. Mas hoje você retoma a sua autoridade. Hoje você reassume o seu trono, porque você compreendeu que o comando não está nas suas estratégias, está na sua palavra. E a palavra, quando pronunciada em alinhamento com a lei divina, ela nunca volta vazia. Ela sempre produz, ela sempre manifesta, ela sempre governa. O servo aguarda. Ele está pronto, ele está disponível. Ele só precisa de uma coisa: ouvir a voz do Senhor. E essa voz é a sua, não a voz do medo, que grita a escassez, não a voz da dúvida, que sussurra impossibilidade, mas a voz da lei, que declara com autoridade inabalável: o dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. Essa é a frase que reposiciona tudo. Essa é a declaração que restaura a ordem espiritual. E quando você a pronuncia, o servo escuta. E quando ele escuta, ele obedece. E quando ele obedece, você finalmente experimenta o que sempre foi seu por direito. A prosperidade que flui sem esforço, desesperado, porque foi comandada com autoridade divina. E agora é a hora da cirurgia, não a cirurgia suave da motivação, não o curativo superficial da autoajuda, mas a extração violenta da identidade que tem governado a sua vida financeira. Porque você não pode comandar o dinheiro enquanto carrega a voz do mendigo. Você não pode falar com o Senhor enquanto a sua mente ainda ecoa como servo. O velho eu precisa morrer e ele precisa morrer pela palavra, porque foi pela palavra que ele viveu. E será pela palavra que será enterrado. Esse velho eu tem nome. Ele se chama eu que corro atrás. Ele se chama eu que imploro. Ele se chama eu que nunca tenho o suficiente. Esse é o eu que você herdou do mundo, que você absorveu da cultura de escassez, que repetiu até se tornar sua identidade padrão. Ele fala com medo, ele age com pressa, ele negocia com desespero. E enquanto ele viver, o dinheiro nunca o reconhecerá como Senhor, porque o dinheiro não obedece o medo, ele obedece à autoridade. E a autoridade só pode ser exercida por quem destruiu o impostor interior, que se fazia passar por verdadeiro eu. Deixa eu falar para você com clareza. Você nunca foi esse eu assustado. Nunca foi esse eu que calcula, que duvida, que rasteja diante das contas que vêm. Esse eu é construção, não verdade, é máscara, não rosto. É identidade emprestada de um mundo que não conhece a lei espiritual. E hoje essa máscara cai, porque você
está prestes a receber a escritura que confirma a sua autoridade divina. E essa escritura não pode ser lida por quem ainda se veste de escassez. A escritura está em Lucas 10:19, onde está escrito: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta passagem não é apenas sobre criaturas literais, é sobre todo o sistema que tenta dominar você, é sobre toda a força que tenta convencê-lo de que você não tem autoridade. Serpentes e escorpiões representam os padrões venenosos de pensamentos, as crenças que picam sua paz, os medos que paralisam a sua voz. E o que a Escritura declara? Que você recebeu poder, não que você receberá um dia, não que você pode pedir por poder, mas que você já foi investido de autoridade sobre essas forças. E isso inclui o sistema financeiro, inclui as contas que chegam, inclui a sensação de falta, inclui também a voz interior que diz: você não tem o suficiente. Todas essas são serpentes espirituais, escorpiões mentais, forças que tentam picar a sua identidade e injetar veneno de escassez. Mas a lei divina declara: você tem poder sobre elas, não poder futuro, poder presente. E esse poder é exercido pela palavra. Quando você fala como quem tem autoridade, as serpentes recuam. Quando você declara como quem governa, os escorpiões se dispersam, porque eles reconhecem a voz que carrega respaldo celestial. Mas você não pode exercer esse poder enquanto ainda se identifica com o velho eu. Você precisa fazer a escolha. Ou você é o eu que teme a escassez, ou você é o eu que comanda a sua abundância. Os dois não podem coexistir. Um precisa ser crucificado para que o outro ressuscite. E essa crucificação acontece agora, nesse exato momento, pela declaração de morte na sua identidade antiga. Fala comigo. Eu entrego o eu que corre atrás do dinheiro. Esse eu morreu. Eu não atendo mais por esse nome. Essa não é negação superficial, é cancelamento espiritual, é revogação de identidade, é a morte necessária antes da ressurreição. Porque você não pode ressuscitar em autoridade financeira sem primeiro matar o eu que vivia em submissão financeira. Inúmeras vezes nós vemos, tem a história de uma mulher que veio em desespero. As dívidas haviam se acumulado, os credores batiam à porta e ela havia passado meses correndo, negociando, implorando por mais tempo. Cada dia era uma guerra, cada noite era um tormento. Ela tinha tentado de tudo, mais trabalho, mais sacrifício, mais esforço, mas a situação só piorava. Ela encontrou uma pessoa que disse para ela: você está lutando como serva, precisa falar como rainha. A mulher não entendeu nada.
como eu poderia falar como rainha quando mal tinha dinheiro para comer? Pessoa ensinou a ela: o dinheiro não vem porque você merece, ele vem porque você comanda. E você só pode comandar quando reconhecer a sua autoridade divina. Ensinou a ela uma declaração simples, mas absoluta. Eu sou filha de Deus e toda provisão me pertence por direito divino. As dívidas não me governam, eu as governo. A mulher começou a repetir essa frase, não uma vez, não de forma casual, mas diariamente, todos os dias, com convicção crescente, como quem estava aprendendo uma nova língua. Ela parou de implorar, parou de explicar sua situação, parou de se justificar. E em vez disso, ela falava a frase toda manhã, toda noite e toda vez que o medo tentava voltar. E alguma coisa notável aconteceu. Em 3 semanas, uma tia distante dela, que ela nem sabia que tinha recursos, apareceu com uma quantia certinha para cobrir as dívidas principais dela. E logo depois, o emprego que ela havia descartado um tempo antes retornou com uma proposta duplicada. Não porque ela correu atrás, mas porque ela havia mudado de frequência. Ela deixou de ser a mulher que implorava e se tornou a mulher que comandava. E o dinheiro, como servo obediente, reconheceu a mudança de voz e obedeceu. Ela não atraiu dinheiro por esforço, ela atraiu por alinhamento. E alinhamento começa com a sua identidade. Quando ela parou de falar como vítima e começou a falar como herdeira, o universo não teve escolha senão responder à nova frequência dela. Essa é a cirurgia que você precisa fazer agora na sua vida. Você precisa declarar morte sobre o eu que persegue dinheiro como se fosse o Senhor distante. Você precisa enterrar o eu que negocia com medo. Você precisa crucificar o eu que diz: não posso, não tenho, não consigo. E você precisa ressuscitar no eu que diz: o dinheiro me obedece, porque eu falo pela lei divina. E esse novo eu não pede permissão, não explica. Ele não se curva diante das circunstâncias. Ele fala e o dinheiro escuta. Ele declara e a provisão se organiza. Ele comanda e o fluxo começa. Porque esse novo eu conhece a Escritura. Ele sabe que recebeu o poder. Ele sabe que tem autoridade. Ele exerce essa autoridade pela palavra. Então, declare agora: eu não sou mais o eu assustado, eu sou o eu investido de autoridade divina. O velho morreu, o novo governa e o dinheiro me obedece, porque eu falo pela lei divina. E essa é a morte que precede a vida. Essa é a queda que precede o voo. Essa é a destruição do ego que libera o governo do espírito. E quando você fala isso, não como desejo, mas como decreto, a cirurgia está completa. O velho eu está enterrado e o novo eu, o eu que comanda, assume o trono que sempre foi seu. E agora você caminha diferente, não como quem busca, mas como quem governa. E esse governo se manifesta em cada pequeno momento financeiro. Cada vez que você toca dinheiro,
pensa em dinheiro, fala sobre dinheiro, você tem uma escolha: falar como servo ou falar como Senhor. E a escolha que você faz determina o que o dinheiro fará a seguir. Eu vi isso mudar vidas em tempo real. Um homem estava em negociação com um cliente importante e a proposta estava na mesa há semanas, mas nada se movia. Ele tentou ajustar preços, oferecer bônus, mas nada, até que ele aprendeu a mudar a voz. Antes da reunião final, ele declarou em voz audível: Este contrato me obedece, porque eu falo pela lei divina. Não implorou ao cliente, não rebaixou o seu valor. Apenas entrou na sala, sabendo que o dinheiro responde a quem comanda. O contrato foi fechado naquela tarde, duplicado, não reduzido. Outra mulher enfrentava atrasos constantes de pagamento. Seus clientes prometiam, mas nunca cumpriam. E ela vivia na tensão do talvez semana que vem. Quando aprendeu a lei, ela parou de perseguir, parou de enviar mensagem. Toda manhã ela declarava: Meus pagamentos chegam agora porque eu falo pela lei divina. Em 48 horas, 3 pagamentos atrasados foram liberados, sem que ela tocasse no telefone para cobrar. E um jovem empreendedor que estava prestes a perder o escritório por falta de fundos, ele havia tentado empréstimos, investidores, campanhas, nada funcionou. Até que ele entendeu. Estava falando como quem pede favor. Mudou a sua linguagem, começou a declarar: Os recursos me alcançam porque eu falo pela lei divina. No dia seguinte, um antigo conhecido dele apareceu com uma proposta de sociedade que cobriu todas as necessidades e ainda trouxe expansão. E essas não são coincidências, são demonstrações da lei. Quando você muda a frequência da sua voz, o dinheiro muda a frequência da sua chegada, porque o dinheiro é servo e o servo guarda o tom do Senhor. Se o Senhor fala com medo, o servo hesita. Se o Senhor fala com autoridade, o servo cumpre. Simples, direto, infalível, porque precisa começar a perceber os momentos. Quando a conta chega, você tem um momento. Quando o salário atrasa, você tem um momento. Quando surge uma oportunidade, você tem um momento. E nesses momentos você escolhe: vai falar como vítima ou como governante? Vai reclamar ou vai comandar? Vai explicar ou vai decretar? A preparação para o comando é interna. Não é sobre força de vontade, é sobre identidade. Você não força o comando, você o reconhece como seu direito. Você não tenta ser autoritário, você lembra que já é. A autoridade não é conquistada, é recuperada. Você sempre a teve, apenas esqueceu, né? E o esquecimento aconteceu porque você deixou outras vozes falarem mais alto que a sua. A voz do medo, a voz da dúvida, a voz do mundo. Mas essas vozes não têm poder legal. Elas só têm o poder que você concede ao escutá-las. E hoje você retira a permissão.
Você silencia as vozes que não carregam lei e você eleva a única voz que importa, a sua, alinhada ao divino, falando como quem sabe que o dinheiro é servo e que servo obedece ao Senhor. Não porque o Senhor é perfeito, mas porque o Senhor fala pela lei e a lei não falha nunca. O momento está chegando, o comando está prestes a ser entregue. Você está sendo preparado para receber a frase que reposicionará tudo. E quando você a receber, não a trate como informação, trate como chave, como senha, como decreto real que abre cofres invisíveis e convoca a provisão tangível, porque é exatamente isso que ela é. E o dinheiro, e como servo fiel, já está aguardando o som da tua voz agora. Aqui está a frase, a chave, o decreto que reposiciona tudo. Não a lei passivante, não a ouça como teoria, receba como autoridade, como comando real, como senha que abre o cofre invisível da provisão divina. A frase é essa aqui: o dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. Respire. Deixe as palavras penetrarem. Elas não são sugestão, são decretos. Elas não são esperança, são certezas. E agora você as falará, não uma vez, 3 vezes. Como quem assina um contrato eterno, como quem emite uma ordem que não pode ser revogada, como quem reconhece que tem autoridade e a exerce sem hesitação. Primeira vez, fale devagar, sinta cada palavra, deixe que o som saia do centro do seu ser, não da superfície da emoção. Fale como quem sabe que o servo está escutando, porque está. O dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. Você sentiu a mudança na atmosfera? Isso não é imaginação, é a lei respondendo à frequência correta. Continue. Segunda vez, mais firme, sem dúvida, sem explicação, apenas comando. Como rei que declara o reino, como senhor que instrui o servo, com autoridade que não pede permissão, apenas estabelece verdades. O dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. Agora está ficando real. O antigo medo está perdendo a voz. A nova identidade está ganhando solo. Você não está tentando ser algo que não é. Você está lembrando que sempre foi. E a lembrança vem pela palavra. Continue. Terceira vez. Essa a que marca, a que estabelece o padrão vibracional que governará seus próximos dias. Fale com tudo, com certeza absoluta, com finalidade espiritual, porque algo mudará, porque a lei não falha quando é ativada corretamente. O dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. Está feito. O decreto foi emitido. O comando foi dado. O servo escutou. Agora ele te obedece. Não porque você mereceu, não porque você lutou, mas porque você falou. E falar com a autoridade divina
é o único pré-requisito que a lei exige de você. Você não precisa gritar, não precisa convencer ninguém. O comando espiritual não é sobre volume, é sobre falar do lugar de quem sabe que tem respaldado celestial. É sobre declarar do trono, não do túmulo. E quando você fala assim, quando a sua voz carrega a frequência da lei, o dinheiro não tem escolha. Ele se move, ele se organiza, ele obedece. Essa frase agora é sua. Não abandone. Não a substitua por outra. Não a dilua com dúvidas posteriores. Ela é seu decreto real, seu comando divino, sua senha de acesso ao cofre da provisão. E toda vez que você disser essa frase, você estará exercendo a autoridade que Lucas 10:19 confirmou. Poder sobre toda a força que tenta dominá-lo, inclusive a força da escassez, o clima que não é emocional. É legal. Você acabou de ativar a lei. Agora ela trabalha. Não na velocidade do seu entendimento, mas na precisão do seu alinhamento. E o que você verá nos próximos dias não será por acaso, será resposta, porque o servo escutou o Senhor. E o Senhor falou pela lei. Agora você entra no ritmo. O comando foi dado, a lei foi ativada. Mas a lei responde à consistência, não ao impulso. Você precisa viver essa frase, respirá-la, torná-la som de fundo da sua existência financeira. E para isso, eu lhe dou o desafio sagrado dos 7 dias. Dia 1 ao 7, o ritual do governante. Toda manhã, antes de qualquer palavra que você disser, antes de chegar mensagem no celular, notícias ou contas, você declara a frase em voz audível e com convicção crescente, como quem assume o trono diariamente. O dinheiro me obedece, porque eu falo pela lei divina. Ao meio-dia, quando o mundo tentar distraí-la, quando as aparências tentarem contradizer, você declara novamente, não como defesa, como reafirmação. Você não negocia com a dúvida, você a sobrepõe com decreto. À noite, antes de dormir, você sela o dia. Fale a frase pela última vez. Deixa que ela seja o último som que seu subconsciente escuta. Porque o subconsciente trabalha enquanto você dorme. E ele trabalha com as últimas instruções recebidas. Você fará isso por 7 dias completos, sem pular nenhum, sem substituir 7 ciclos de comando, 7 declarações matinais, 7 reafirmações diárias, 7 selos noturnos. E ao final desses 7 dias, você terá estabelecido um novo padrão vibracional, uma nova frequência financeira, uma nova identidade vocal. E os sinais virão. Não como milagres distantes, mas como respostas naturais. E a lei ativa. A clareza onde havia confusão. Convites onde havia silêncio. Desbloqueios aonde havia travamento. Paz aonde havia tensão.
E esses são os sinais que o servo escutou e está obedecendo. Mas há uma última coisa. Há um ato de ativação espiritual que sela o contrato com a lei. Escreva a frase nos comentários, não por engajamento, não por aparecer, mas como declaração pública de que você assumiu a autoridade. Quando você publica, você proclama, e a proclamação pública tem peso espiritual, que a declaração privada não carrega sozinha. Escreva agora: o dinheiro me obedece porque eu falo pela lei divina. E depois escreva a palavra selo. Está selado. A palavra que marca o fim do velho regime e o início do novo governo. A palavra que declara que você não é mais governado por circunstâncias, mas pela lei que você fala. Essa palavra é seu nome espiritual, a sua identidade de trono, o seu decreto final. Escreva nos comentários: eu sou lei.